gostaria de ler novamente. Somente o verso número 3 do Salmo 128. Salmo 128, somente o verso 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, este é o teu povo. Nós precisamos, ó Deus, da tua palavra. Mais do que do pão de cada dia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vem, Senhor, nos ensinar nesta hora, de tal maneira a vivermos de forma agradável ao Senhor, enquanto esperamos que Cristo venha nos buscar. Que as palavras dos lábios daquele que fala e a meditação no coração daqueles que ouvem sejam agradáveis da tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Terei dito aos irmãos que esta é a nossa última mensagem no mês da família. Não posso esconder, eu passo os outros meses do ano refletindo, tentando preparar-me da melhor forma possível nas oportunidades que tiver de pregar a cada mês de maio, sobre o que poderei trazer aos irmãos, expondo na Escritura os princípios, os valores e as verdades de Deus para a nossa vida em família. Todo mundo tem e todo mundo precisa aprender a vontade de Deus nesta área. Posso também dizer aos irmãos, já de início, que este tema foi um tema extremamente provocador do nosso pensamento. Jesus transforma minha família. Eu não sei o que isso te faz e te convida a pensar, mas para mim abre a minha imaginação para uma nova forma de viver o dia a dia. Uma nova forma de encarnar, de praticar aquilo que é a vontade revelada de Deus nas pequenas coisinhas. Porque a vida dentro de casa é feita mesmo de pequenas coisinhas. De dia após dia, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo também. Quando nós precisamos aprender com o Espírito Santo a viver segundo a vontade de Deus. Diz a Bíblia que é o convívio dentro de casa que revela quem nós realmente somos e que revela a verdadeira extensão da nossa fé. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 3, onde Paulo fala que por alto que alguém seja, reconhecido que alguém seja, talentoso que alguém seja, se não cuida da sua própria família, diz Paulo, é pior do que um infiel. E negou a fé. Outra coisa que eu tenho a dizer é que não é uma segunda bênção. Isto é, não é uma experiência nova depois da salvação. Não é algo que nós vamos buscar e conseguir e a partir daquele dia todos os problemas estão resolvidos. Com toda certeza não. O que nós precisamos está presente, assim como o fruto está dentro da semente, o que nós precisamos a cada dia está no Evangelho, na boa nova de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E isto vai crescendo dentro de nós. Deus vai mudando a nossa forma de pensar, Deus vai mudando a nossa forma de viver e Deus vai nos mostrando uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais santa, uma vida rumando para o céu. Nas pequenas coisas, é exatamente isso. É como se eu estivesse querendo dizer aos irmãos que existe um jeito diferente de lavar as vasilhas. E existe. Que existe um jeito diferente de conviver dentro de casa, e existe. Um jeito diferente de pagar as contas, um jeito diferente de resolver os problemas e até de vivê-los. Um jeito diferente até de resolver diferenças de opinião. Porque são essas pequenas coisas nas quais nós praticaremos a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. No entanto, desde o começo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o que eu estou dizendo para os irmãos, e o que na verdade a Bíblia diz, é que essa transformação é feita por Deus. Não é uma conquista, não é um mérito, não é uma vantagem que a passagem do tempo nos traz, que nos deixa mais amadurecidos, porque existem pessoas profundamente
Só nós aqui? Imbecis de idade avançada. É uma obra de Deus. É uma obra contínua. Não existe a linha de chegada. A linha de chegada é o céu. Enquanto estamos aqui na terra, estamos para ser trabalhados por Deus, aperfeiçoados, assemelhados a Jesus Cristo. É uma mudança de mentalidade, é passar a pensar de um jeito diferente, sentir de um jeito diferente, portar-se de um jeito diferente. Não é algo que vai acontecer se você for num retiro, daqueles bem cheio de experiências místicas, de visões, de cair no chão, porque é feito pela palavra e pelo Espírito Santo. Deus lida com a gente pela palavra. E Deus fala, meu filho, você está pensando desse jeito. Minha filha, você tem vivido assim. Mas não é assim. Eu nunca quis que você vivesse assim. Eu queria que você vivesse desta maneira. É uma mudança desafiadora, não resta dúvida. Porque toda mudança na nossa vida é desafiadora. Eu e a minha família estamos para nos mudar de um apartamento para outro. Você já mudou de casa, não já? Diz que é fácil, é difícil a beça. A gente começa a arrumar dias antes e vai empilhando as caixas e vai descobrindo coisas que já tinha que ter jogado fora há muito tempo. Toda mudança dá trabalho. Esta mudança em particular, extremamente trabalhosa, mas muito mais benéfica do que trabalhosa. Deixa eu dizer também que é uma atuação da graça de Deus. Não é algo que nós conseguimos por força de vontade, não é algo que nós conseguimos pela nossa autodeterminação, mas é algo que acontecerá quanto mais nós dependermos de Deus e quanto mais nós buscarmos a Deus pela oração. Enfim, é uma vida na contramão do mundo, diferentíssima. Diferentíssima. Mas nós precisamos entender isto, que não agiremos como aqueles que moram num apartamento da frente ou na casa do lado. Talvez até no seio dos nossos familiares mais amplos, não seremos iguais a eles. Talvez dentro de casa, talvez do outro lado da cama, não seremos iguais. Temos que entender isto e seguir felizes com Cristo. Poderia passar a régua da mensagem aqui, mas eu queria trazer aqui algumas aplicações para os irmãos. Somente aplicações. Minha mensagem esta noite é uma mensagem somente de aplicações. Porque eu encontrei aqui no Salmo 128, verso 3, a expressão no interior de tua casa. E também encontrei a expressão à roda da tua mesa. E eu passei a entender essas duas expressões como significando para nós duas coisas que dão título à nossa mensagem. Quando ele fala do interior da tua casa, eu estou pensando em convívio. Quando ele fala de ao redor da tua mesa, eu estou pensando em comunhão. E é exatamente no convívio e na comunhão que nós experimentaremos a vontade de Deus. Vamos falar então de convívio. O interior da tua casa, que é onde a família vive, é onde a família convive. Eu não sei o que cada um experimenta quando volta para casa, mas sei que existem pessoas que experimentam ansiedade. Existem pessoas que fazem tudo o que puderem para estar em outro lugar e não estar em casa. Por que assim? Porque o interior da tua casa não é um lugar de paz, não é um lugar de felicidade. Temos um amigo aqui na nossa igreja, o querido Hélio Matos, que diz que todo dia quando chega em casa, ao passar da porta, ele diz, este é o melhor lugar do mundo. Obrigado, Hélio, por ter compartilhado isso comigo. Porque, na verdade, todos nós temos que querer viver de tal maneira que a gente possa dizer isto, sentir isto e ter esta alegria. O interior da tua casa deve ser um lugar de paz. O interior da tua casa deve ser um lugar de alegria, deve ser um lugar de felicidade, deve ser o melhor lugar da nossa vida. E até nesses dias que a gente não está se reunindo na igreja, a igreja está funcionando, os cultos dentro de casa, razões para ser ainda melhor. Mas para isso acontecer, a gente precisa de algumas coisas, não é verdade? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para que a vida no interior da tua casa seja uma vida de paz e de felicidade é aquilo que Tiago escreveu na sua carta. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Ou seja, precisamos de sabedoria.
Não precisamos de nos fazer da tripa coração para desenvolvê-la. Basta pedir ao Senhor, porque Ele prometeu dar a quem pedir. Não é sabedoria apenas a gente evitar conflitos. Há quem somente evite conflitos e se julgue feliz. Não é bem isto. Conflitos, por vezes, são necessários, confrontamentos, correções. Não é sábio deixar as coisas se acumulando para que um dia a barragem rompe e inunde de rancor, de ressentimento, de desentendimento. A sabedoria, na verdade, é verdadeiramente uma ajuda de Deus a conseguirmos entender o alvo. A sabedoria, na verdade, é uma ajuda de Deus que está nos ensinando como devemos comportar e reagir, o que reter, o que passar, o que dizer, o que não dizer e o que às vezes a gente faz que nem ouviu. A sabedoria é indispensável para um convívio feliz. Você já ouviu falar de Cristóvão Colombo? Estou falando daquela avenida na Savassi, não. Estou falando daquele espanhol, na verdade italiano, que conseguiu do rei da Espanha 3 embarcações e saiu atravessando o mar em 1492, 500 e tantos anos atrás, e que chegou na ilha de Cuba e assim conseguiu o título de descobridor da América, do continente americano. Diz esta história, não sei se verdadeira, mas útil com certeza, que Colombo voltou à Espanha e que o rei Fernando decidiu honrá-lo. Uma das formas como o rei Fernando quis honrá-lo foi com um grande banquete em homenagem a Cristóvão Colombo. Dezenas de pessoas assentadas à mesa do rei, comida farta, e um invejoso, porque sempre tem, um invejoso disse: qualquer um com navio chegava lá. Qualquer um poderia ter descoberto a América. Cristóvão Colombo sabiamente pegou um ovo cru e disse: qualquer um que colocar esse ovo em pé conseguiria descobrir o continente americano. Logo virou uma brincadeira na mesa, todos aceitaram e começaram a tentar colocar o ovo em pé. Você já tentou colocar o ovo em pé? Boa sorte. Tentaram colocar o ovo em pé e um caía, outro rolava da mesa, aquele monte de ovo caído no chão, porque todos tentaram brincar, inclusive o tal arrogante lá tentou várias vezes e descobriu várias formas diferentes de quebrar o ovo. Então Cristóvão Colombo pegou o ovo e deu umas pancadinhas assim, gentis, muito delicadas, o suficiente para aplanar uma pontinha, sem quebrar, e deixar o ovo em pé. Lição de sabedoria. A gente tem que se quebrar um pouquinho, sem perder o conteúdo, mas a gente precisa se quebrar um pouquinho. Se a gente se quebrar um pouquinho, a gente fica em pé. Se não, a gente cai. No interior da tua casa, que rica expressão. Que expressão que alude a todos os dias da vida e ao lugar onde nós passamos todos os dias da vida. Sem sabedoria vira uma guerra, ou sem sabedoria vira uma opressão. Sem sabedoria vira uma luta, falada ou calada, mas luta. É pela sabedoria que eu leio novamente. Se alguém necessita, peça a Deus que a todos dá e a ninguém nega. Que bênção isto! Então o que precisamos viver é o reconhecimento da nossa necessidade e a busca do suprimento que Deus prometeu dar. Ninguém será sábio se não for salvo, porque o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Deixa eu falar um pouquinho sobre outra coisa necessária para o convívio no lar ser feliz. Olha essa expressão de novo, no interior da tua casa. Ele está falando de todos os dias da vida. E uma coisa que eu tenho percebido a cada dia, ser a maior necessidade, ou talvez uma das maiores necessidades para o convívio ser feliz, é que cada um decida ser uma bênção de Deus na vida do outro. Isto acontece de muitas formas. Isto acontece sabendo ouvir, isto acontece sabendo falar, isto acontece, vou ser bem prático agora, isto acontece lavando louça, lavando banheiro, passando roupa, ajudando, fazendo, na verdade, com que a vida seja igualmente leve e igualmente pesada
para todos. Se a gente morasse no hotel, a gente não precisava preocupar com nada disso, não é verdade? Mas hotel não é lugar de família, hotel é lugar de hóspede, é lugar de cliente. Dentro de casa a gente não é hóspede, dentro de casa a gente não é cliente, dentro de casa a gente é família. Olha essa expressão de novo, no interior da tua casa. Seguramente existem muitos que vivem como clientes, que precisam aprender a viver como família. Isso também é sabedoria. Não pense que a solução está em algum grande livro, em algum grande curso, em alguma grande palestra. Alguns pensam, se a gente tivesse mais dinheiro, a gente botava alguém para fazer isso. Tola ilusão. Deus nos provê a cada dia de tudo que é necessário. Um pequeno ato, uma pequena disposição, eu vou ser uma bênção na vida desta pessoa. Pode mudar toda uma história e fazer com que lá, no interior da tua casa, a vida seja mais leve, pacífica e feliz. Guarde essa expressão, no interior da tua casa. Pense no que ela remete ao convívio, à forma como passamos juntos os nossos dias. E agora atente para esta segunda expressão, ao redor da tua mesa. Porque outra coisa que eu quero falar sobre a família edificada por Deus e transformada por Deus, além do convívio, é a comunhão. Porque há quem more dentro da mesma casa, cada um dentro de um quarto, porta fechada, essa telinha pequena hipnotizando, distantes uns dos outros, como se o lar fosse uma república. Cada um no seu quarto e vida que segue. Veja o que a Bíblia fala. A roda da tua mesa. Na cultura da Bíblia, a mesa não era um móvel. De fato, nem havia mesa como nós temos hoje. A mesa era um tapete posto. Claro que houve muitos avanços, mas primariamente era um tapete posto assim, no centro da tenda ou no centro da casa. Cada um tomava o seu lugar assentado ali ao redor daquilo, punham-se os pratos em cima daquele tapete e horas se passavam enquanto comida era posta e consumida, posta e consumida. A gente lê sobre isso em Gênesis, não lê? A gente lê sobre isso na Bíblia. Esta ideia não é apenas de sentar para comer, não havia praça de alimentação na Bíblia Sagrada. Nem havia sala de jantar. A bem da verdade, a maioria das casas dos tempos bíblicos sequer tinha quartos. Era um grande salão onde acontecia tudo da vida do lar. A roda da tua mesa é uma expressão que fala sobre comunhão, sobre essa proximidade, sobre este laço que nos une uns aos outros, relacionamento, proximidade, caminhar juntos, viver juntos, dividir juntos o peso da vida. A proposta de vida da Bíblia é esta: não é bom que o homem esteja só. Não, Deus nunca intentou para ninguém a vida da solidão. Veja, por exemplo, a forma como Deus fez a mim e a você. Deus nos dotou de uma coisa, talvez uma das coisas mais maravilhosas e que nos faz a imagem e semelhança dele. É o fato de que a gente consegue pensar. A gente consegue pensar em palavras. A gente consegue pensar sobre os nossos sentimentos. A gente consegue pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa preferência, sobre a nossa caminhada. É maravilhoso isto. Deus nos permite viver dessa forma. Ele nos dotou disto. Deus nem colocou a nossa boca na testa para que a gente tivesse que falar tudo o que pensa. Deus colocou uma distânciazinha entre elas, e a distância da prudência. Tem coisa que é melhor não falar. Mas sabe o que o ser humano fez com este lindo dom? Transformou-o em isolamento, secretismo, separação, afastamento. Quando eu penso nisso, eu penso que a única razão por que Deus me criou, da capacidade de pensar coisas, é para que eu pudesse abrir o meu coração, para que eu pudesse me relacionar e experimentar deste amor que vai de um lado para o outro. Deus me criou, e a você também, primeiramente para nos relacionarmos com Ele. Nosso coração volta-se para Ele primeiro de tudo.
Mas não vamos nos esquecer que Deus também nos criou com a capacidade de ter relacionamentos, diferentes relacionamentos, relacionamentos de amigos, que abrimos o coração um para o outro, melhores amigos, amigos não tão próximos. Deus criou a oportunidade de nós termos pessoas perto de nós, para a gente poder construir uma coisa belíssima chamada intimidade. Nós transformamos em isolamento aquilo que Deus intentou que existisse para a intimidade. Deus permitiu que existisse um mundo inteiro aqui dentro do meu crânio e do seu, para que a gente construísse pontes entre esses mundos, de comunhão, de compartilhamento, mas nós nos fechamos dentro dele. Do que eu estou falando? Eu estou falando de construir relacionamentos de intimidade ao redor da mesa, compartilhando a vida, caminhando juntos, tendo interesse uns dos outros, abertura uns para os outros, coisa que está além das palavras, coisa que está além das conversas sérias, mas que está presente até naqueles momentos de descontração, no apoio que se dá pele com pele, olho com olho. Veja essa história. Diz que entrou num bazar, viu, Dita? Não foi aqui não, mas bem poderia ter sido. Diz que entrou no bazar uma senhora bem gordinha. E ela começou a passar pelas araras do bazar, procurando uma roupa que lhe atendesse. A mocinha do caixa, que conhecia o repertório, sabia que não tinha. Começou a ficar sem graça, vendo a outra passar de arara em arara, procurando algo para ela. Eu sei o que é isto. Passando ali, depois de ver tudo, ela se dirigiu à moça e disse: parece que não tem nada para mim aqui. E qualquer um poderia ter respondido: sinto muito, não tem mesmo não. É isso mesmo, que pena, né? Volta outro dia. Mas quando ela disse: parece que não tem nada para mim aqui não, a outra disse: tem sim, olha o tamanho desse abraço. E abraçou, e aquela que foi abraçada disse: eu nunca experimentei um momento como este. Será que eu consegui passar para nós essa ideia do que Deus intenta para nós? Uma vida em que a gente se interessa uns nos outros, porque Jesus Cristo nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos. É ir além um pouquinho, e Deus nos ajuda a enxergar como. É pensar essa disposição de querer abrir-se, de querer conhecer, de querer provar desta bênção que é a intimidade. Chega de uma vida cheia de segredos, uma vida cheia de mentiras, uma vida cheia de coisas que eu não falo, de coisas que eu não toco. Pegar uma alça com a mensagem da manhã e Paulo falou: vós bem sabeis como é a minha vida. Deus intentava, na verdade, algo muito belo, transformador, abençoador, encorajador, para que eu provasse, para que você provasse. Mas entre pessoas que machucam umas às outras, nada mais necessário para isso do que corações perdoadores. Perdoados por Deus da culpa eterna dos seus pecados, nós podemos oferecer a outras pessoas verdadeiro perdão. Não são paredes que separam, nem quilômetros que nos separam, mas mágoas nos separam. No seio da família, a mágoa traz talvez mais dano do que aquilo que a causa. A mágoa traz maior prejuízo e destruição do que aquilo que nos deu o sentimento de mágoa. Ao passo que o perdão, se nós, meus queridos, temos dificuldade com isto, vamos nos lembrar de quem é o nosso Deus, o nosso Pai, rico de graça para perdoar. O perdão é capaz de fazer coisas maravilhosas. Por ser um propósito de Deus, a comunhão é uma fonte de felicidade. É uma via de mão dupla, de amor, de aquecimento interno com calor humano. Não vem de outra forma. Nós procuraremos preencher isto com amizades e no nosso tempo, talvez mais do que nunca, troca-se pela amizade, a família pela amizade. Nós tentaremos descobrir em outras pessoas aquilo que nós desejamos encontrar, mas tudo isto somente será achado ao redor da mesa, porque quem escolheu isto foi Deus. Quem determinou, elegeu a família
foi Deus. Tentar, podemos. Conseguir, só pelo caminho de Deus. Lembre-se de Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim o próximo ao seu irmão. Jesus transforma a minha família, mas não é de outra forma. É pela comunhão entre nós que Deus o faz. Eu tenho muitas razões para dar graças a Deus pela minha querida esposa. Mas uma das razões é que sempre quando eu estou estagnado, empacado, fiquei ali igual um burro numa ideia, não saio dali. Seja uma ideia ruim, isso aqui não vai dar certo. Seja, você sabe do que eu estou falando, a gente fica empacado igual um burrico. Então vem a minha querida esposa e me ajuda a ver aquilo de outra forma. E na verdade é mais ou menos por aí que Deus nos vai transformando. Porque pelo conselho, pela advertência, pelo confronto e pelo conforto que vem de outra pessoa, Deus nos ajuda a pensar diferente. E não é pensar diferente que eu estou falando aqui, que é exatamente a transformação que vem de Deus. Mas deixa eu dizer sobre isto, a afirmação principal. Tudo isso provém de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus quem o faz. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus quem o faz. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, tanto sofrimento por algo inútil. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. É Deus quem o faz. Herança do Senhor são os filhos. O tempo de hoje parece pensar assim, castigo do Senhor são os filhos. No entanto, a Bíblia, muito antes dizia, herança do Senhor, bênção do Senhor, dádiva do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão e não a sua maldição. Vemos pessoas fugirem disto. Não é bíblico. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz. Veja que o tema de tudo isto aqui é felicidade. Porque o salmo seguinte diz, bem-aventurado, isto é, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É por aqui que começa, voltando-nos para Deus. Descobrindo quão distantes de Deus somos por natureza. E descobrindo o que Deus fez ao imolar o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na cruz, para a nossa salvação. Uma vez que nós nos perdemos de Deus, tudo em nossa vida geme essa ausência. Mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz, nós podemos experimentar uma nova vida a cada dia, que se estende inclusive dentro de casa, comunhão e convívio. Veja o que diz o verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verso 5. O Senhor te abençoe. Tudo aqui tem a ver com Deus. É olhando para Deus, é buscando a Deus, é crendo em Deus, é esperando em Deus. Amados, com esta reflexão, nós queríamos concluir nosso mês da família. Convívio feliz, comunhão transformadora. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você quer orar comigo? Vamos orar a Deus. Vamos interceder pelas nossas famílias. Senhor Deus, ao longo deste mês, viemos pensando neste tema. Jesus transforma a minha família. E Tu conheces, ó Deus, cada casa, cada lar. Tu conheces, Senhor Deus, cada pessoa e sabes, ó Deus eterno, das inúmeras necessidades, dos pesos no coração, sabes, ó Deus, daquilo que está na vida, no dia a dia de cada um. Ó Deus de amor, em nome de Jesus, sê
a fonte de bênção para cada vida, para cada família. Senhor Deus, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo como seu Salvador e Senhor, dá, Pai Santo, esta bênção maravilhosa, a bênção da salvação. Àqueles, Senhor Deus, que precisam da ajuda do Senhor, da sabedoria que vem do Senhor, ouve suas orações, Deus, e lembra-te da tua promessa de dar e nunca negar. A cada um, Senhor Deus, que precisamos reconstruir relacionamentos e aprender uma nova forma de conviver, ser o nosso ajudador. Aos nossos corações carentes de comunhão verdadeira, abençoa-nos assim, Deus, que tanto precisamos da tua bênção. As nossas vidas, Senhor Deus, que precisamos tanto aprender a perdoar uns aos outros. Leva-nos ao tesouro de perdão que tu abriste na fonte da cruz. A nós, Senhor Deus, que andamos buscando felicidade, dá-nos vidas felizes pela bênção do Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor nos falou a cada dia, Deus, naqueles pequenos devocionais. Obrigado pela forma como o Senhor terá falado e trabalhado, tratado cada coração. Mas nós, ó Deus, continuamos precisando a cada dia de aprender a viver, de aprender a fazer a tua vontade, de aprender a honrar a ti. Ó Deus, o Senhor sabe a nossa estrutura, o Senhor se lembra que nós somos pó, tem de nós compaixão, Deus eterno. Seja o nosso grande ajudador. Seja o transformador das nossas vidas, seja o transformador do nosso lar. Àqueles, ó Deus, que estão, em especial, atravessando a luta, a necessidade de provisão, provê, abre portas, sustenta, dá, Senhor Deus, salvação e cura e pão a cada dia, para que teu povo nunca deixe de provar e ver que o Senhor é bom, e para que teu povo traga sempre nos lábios a certeza de que Cristo é o nosso Mestre, Salvador, Senhor e Deus, rico, poderoso e providente. Obrigado, Senhor, pelo culto desta noite, porque passamos esta hora juntos e também na tua presença. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor, no teu infinito amor, preparou para nós nesta hora. Obrigado, Senhor, pela semana que hoje se inicia. Dá-nos, ó Deus, andar a cada dia cheios da tua palavra, do teu Espírito, de segurança e alegria da salvação, olhando para o céu e esperando que teu Filho venha nos buscar. Damos-te graças, enfim, porque podemos orar e temos um Deus fiel que prometeu nos ouvir e nos ouve. Guarda-nos no teu amor. Dá-nos graça a cada dia para andar e viver em comunhão contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.